Olá pessoal, tudo bem? Professor Marco. Nós vamos aqui corrigir então as atividades do 8º ano referente ao PET 5 da semana 2. Nessa semana nós vamos trabalhar as atividades referentes às páginas 24 e 25. São situações do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, tá? Então vamos lá, trabalhar com algumas unidades de medida, de massa. Unidade de massa. A massa é uma grandeza escalar não negativa, que mede a quantidade de matéria presente num corpo. A união padrão é o quilograma, que é representada abreviadamente por kg. Aí nós temos aqui uma escala para trabalhar com as unidades de massa. Quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. É como a escala de comprimento, tá? Trabalha da mesma forma. Cada escala, cada movimento que você faz para o direito, cada casa que você anda, você multiplica o valor por 10. Cada casa que você retorna, né, que você vai sentido à esquerda, você divide o valor por 10, tá? Para fazer as transformações adequadas nas atividades. Um exemplo, 8 quilogramas vale 8.000 gramas. Se você pegar 8 quilogramas aqui na escala e multiplicar por 10, e por 10, e por 10, você chega em 8.000 gramas. Tá? 350 gramas vale quantas miligramas? 350 mil. E 350 gramas para chegar em miligramas é que eu multiplico por 10, por 10 e por 10. Lembrando que se você multiplicar por 10 duas vezes, é a mesma coisa que você multiplicar diretamente por 100. Se você multiplicar por 10 três vezes, é a mesma coisa que diretamente você multiplicar por 1.000. E a mesma coisa funciona na divisão também. 500 gramas para chegar em quilograma, a grama, você chegar em quilograma, você divide por 10, depois por 10, depois por 10, ou diretamente por 1.000. Então, 500 gramas é a mesma coisa que 0,5 quilogramas, ou meio quilo, certo? Aí nós temos uma atividade, no fundo de um lote de 30 metros de comprimento e 12 metros de largura, construiu-se um galpão no formato quadrado, de lado medindo a metade da largura do terreno. Então, aqui vai ser feito, aqui está o terreno todo, né, o lote, aí aqui nós temos a horta, a área livre, a horta, o terreno todo tem um comprimento de 30 metros, a largura do terreno é de 12 metros, o galpão é a metade, então metade aqui, o X aqui, representa a largura do galpão, esse galpão é quadrado, cada lado dele vale 6 metros. E aí pede para responder, né? Então, letra A, qual é a medida do perímetro e da área do lote e do galpão? Perímetro do lote, o terreno todo, tem que somar aqui, 30 metros mais 12 metros mais 30 metros mais 12 metros. É uma soma de todas as medidas. Dá um total de 84 metros. Isso equivale a quantos centímetros? O metro, para transformar em centímetro, você multiplica por 10, depois por 10, ou apenas diretamente por 100. Então, dá 8.400 centímetros. E a área do lote? Quanto que vale a área do lote? A área de uma figura, o lote é retangular, eu tenho que multiplicar o comprimento vezes largura. 30 vezes 12, olha só, dá um total de 360 metros quadrados, que para transformar em centímetros quadrados, aí a escala de área, quando você multiplica por 10, uma escala comum de comprimento, aqui você multiplica por 100. Então, é só multiplicar por 100 e por 100, ou multiplicar 360 por 10.000, que aí você irá obter 3.600.000 centímetros quadrados. Tá? O perímetro do galpão. Tá? O que é o galpão? Aqui, essa medida aqui em cima é o que está de azul. O perímetro dele, cada lado ele vale 6. Lembra que ele vale a metade da largura? Então, o perímetro vai ser 6 mais 6 vezes 4, né? São 4 lados. 6 vezes 4, 24 metros, que corresponde a 2.400 centímetros. E a área do galpão? O galpão é um quadrado, é 6 vezes 6, que vai dar 36 metros quadrados, que correspondem a 360.000 centímetros quadrados. É só multiplicar por 10.000 a medida do metro quadrado para transformar em centímetro quadrado. Letra B. Qual é a porcentagem da área que o galpão ocupou em relação à área total do lote? Então, ele quer saber a porcentagem do galpão em relação ao lote, em relação à área. Qual que é a área do galpão? Aí nós temos que saber o seguinte, a área do galpão é 36. E a área do lote? 360 metros quadrados. Montei uma fração por metro quadrado. Não pode ser montada uma fração com a escala diferente. E essa fração, para transformar em porcentagem, eu vou dividir o numerador pelo denominador.
Ao dividir 36 por 360, dá 0,1. E esse número, se eu multiplicar ele por 100, automaticamente eu transformo ele em porcentagem. Então, dá 10%. Quer dizer, a área do galpão corresponde a 10% da área total do lote, certo? Letra C. O dono do lote deseja montar uma horta ao lado do galpão, que ocupa a outra metade do lote, conforme mostra a figura. Qual é a medida do perímetro e da área da horta? Olha só, perímetro da horta, aqui, ó, 30 metros, aqui esse lado aqui vale 6, a metade do lado todo. Então, 30 mais 6 mais 30 mais 6. A soma de todos os lados, então, dá 72 metros, que corresponde a 7.200 centímetros. E a área da horta, o que eu tenho que fazer? Como a horta é uma figura retangular, eu vou multiplicar o comprimento vezes a largura, 30 vezes 6, que dá 180 metros quadrados, que transformado em centímetro quadrado, multiplica-se por 10.000, né? Você vai ter aqui 180.000 centímetros quadrados, ok? Na transformação. Na atividade, continuando o exercício aqui na letra D, ele pede o seguinte, olha só, escreva a expressão algébrica com x e y para representar a medida do perímetro e da área livre que sobra no lote. É o retângulo mostrado na figura acima. Depois substitua o x pela medida do lado do galpão e encontre o valor de y em metros para calcular a área e o perímetro da área livre. Aí eu trouxe a figura novamente para a gente trabalhar com ela de uma forma mais fácil aqui. Então, a figura novamente, né? O que ele pede é a expressão algébrica do perímetro da área livre. A área livre aqui, ó, de amarelo. Então, a área livre é um perímetro, eu vou somar todos os lados. Um lado dela aqui vale x, que é o mesmo lado do quadrado. Esse pedacinho aqui vale y, que é o mesmo lado de cima. E esse pedacinho aqui vale x também. Então, eu vou somar x mais y mais y. Que, simplificando a nossa equação, eu tenho aqui, ó, x, a nossa expressão, x mais x, 2x, y mais y, 2y. Então, tenho 2x mais 2y. A expressão algébrica da área referente à área livre, né? Eu tenho que multiplicar o comprimento vezes largura. O comprimento é y, largura é x, y vezes x vezes y, dando o mesmo, é a mesma coisa que xy. Aí, se o x é igual a... E agora? O y é igual a quanto, hein? E agora? Quanto que vale o y? O y vale 24 metros. Tá? Por que ele vale 24 metros? Veja bem. A medida total aqui, embaixo é 30 metros, em cima também é 30 metros. Só que esse pedacinho azul aqui vale 6. Então, esse y tem que valer 24, porque 24 mais 6 dá o 30. Então, se o y vale 24 metros, o perímetro do retângulo rachurado, que é o perímetro da figura amarela, ela é quanto? Ela é 60 metros. Por quê? Porque aqui em cima o y vai ser 24, aqui embaixo também na área livre vai ser 24, e cada lado aqui, né, a largurinha do retângulo aqui da área livre, ela vale 6. 6 mais 6, 12. Então, vou somar 24, com mais 24, com mais 6, com mais 6. Total de 60 metros. E a sua área é, olha lá, 144. Por quê? A área eu tenho que multiplicar o comprimento vezes a largura. O comprimento da área livre é 24, a largura é 6, 24 vezes 6, 144 metros quadrados. Na letra D, depois da terra pronta para ser plantada a horta, o dono separou um pacote de 100 gramas contendo sementes de tomate. Se o peso de cada semente é de aproximadamente 0,05 gramas, quantas sementes há no pacote? Bom, nós precisamos fazer uma conta bem simples aqui, que é o quê? Dividir a quantidade de gramas que possui um pacote inteiro pelo peso, né, entre aspas, o peso, né, correspondente a uma semente, que é 0,05. Então, se eu divido o peso total do pacote, que é 100 gramas, pelo peso de cada sementinha, que é 0,05 gramas, dá um total de 2.000 sementes. Então, esse pacote possui um total de 2.000 sementes. O exercício número 2. Existem diversas modalidades no esporte que contribuem para uma pessoa manter seu índice de massa corporal, o IMC, dentro do padrão, peso ideal conforme mostra a figura abaixo. Calcule o IMC dos indivíduos A, B e C, depois classifique-os em peso ideal, acima do peso ou abaixo, ou faixa de obesidade.
Aqui nós temos o seguinte, o IMC, para calcular ele, é uma fórmula matemática. Ó. É uma fração onde você vai colocar o peso sobre a altura da pessoa ao quadrado. Segundo a classificação da OMS, Organização Mundial da Saúde, os índices de referência são: se a pessoa ela tem que, ela está com o índice dela de 18,5 a 24,9 kg por metro quadrado, ela está considerada no peso ideal. Se ela está de 25 a 29,9 kg por metro quadrado, ela é uma pessoa que está acima do peso. E se ela está acima de 30 kg por metro quadrado, ela está na faixa de considerada obesidade. Letra A. O indivíduo A mede 1,8 metros, né, a altura dele, e pesa 65 kg. Qual que é o IMC dele? Nós vamos fazer a conta aqui, o cálculo, ó, substituindo a fórmula. É o peso da pessoa, 65 kg, é a massa dela, sobre a sua altura ao quadrado. Primeira conta a fazer aqui é 1,8 vezes 1,8, que vai dar 3,24. E agora nós vamos dividir o 65 por 3,24, que dá 20,06. Então, a pessoa, o MC dessa pessoa é 20,06. Então, aqui, ó, 20,06. 20,06, ela se encaixa em qual situação, hein? Ela está no peso ideal aqui, ó. Ela está entre 18,5 a 24,9. Então, essa pessoa, ela está, né, num peso ideal. A letra B, o indivíduo B mede 1,65 metros, a altura dele, e pesa 89 quilogramas, é a massa dele. Qual que é o MC dele? Eu vou pegar 89 sobre o peso, sobre a altura dessa pessoa ao quadrado. O primeiro cálculo é fazer 1,65 ao quadrado, 1,65 vezes 1,65, que dá 2,7225, e vou dividir o 89 por 2,7225, que dá 32,7, essa é a divisão. Então, aqui é o IMC da pessoa, 32,7, e essa pessoa ela se encaixa onde? Ela está acima de 30 kg por metro quadrado. Tá? Então, ela está considerada, né, na faixa de obesidade. A letra C. O indivíduo C mede 1,57 metros a altura dele e pesa 70 quilos. Qual que é o IMC dele? Usando a fórmula, vou pegar a massa dele sobre a altura ao quadrado. Fazendo 1,57 vezes 1,57, nós temos aqui 2,4649. Então, eu tenho que dividir o 70, que é a sua massa, pela sua altura ao quadrado. O resultado, 28,4. Então, de IMC para esse indivíduo C, e ele está nesse intervalo de 25 a 29,9. Então, essa pessoa está considerada, ela está acima do peso. Tá bem? Então, nós vamos para a nossa próxima questão, continuando o exercício. Letra D. Uma competição de atletismo foi disputada por 3 atletas em 2 baterias. Na primeira bateria, o atleta A percorreu 5.690 metros, o atleta B percorreu 55.900 decímetros e o atleta C percorreu 5.700 quilômetros. Na segunda bateria, o atleta A percorreu 5,72 quilômetros, o atleta B percorreu 5.600 metros e o atleta C percorreu 5.699 metros. O vencedor foi aquele que obteve melhor média nas 2 baterias. Qual foi o atleta vencedor? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer sobre o atleta A. Na primeira bateria, ele percorreu 5.690 metros. Na segunda bateria, o atleta A percorreu 5,72 quilômetros. Tem que ser trabalhado na mesma escala. Vou multiplicar por 1.000 para transformar o que ele percorreu em metros. Então, na segunda bateria, ele percorreu 5.720 metros. Ó, as 2 medidas dele em metros. Eu tenho que saber a média dele. É o que ele percorreu em média nesses 2 dias. O que eu devo fazer? Somar o total da primeira bateria com o total da segunda bateria, dá 11.410. Pegar esse resultado, dividir por 2. Aí eu faço a média, é o que ele percorreu em cada bateria. Então, ele percorreu 5.707 metros. Sobre o atleta B, na primeira bateria, 5.900 decímetros. Para transformar em metro, divido por 10. Transformo, dá um resultado em 5.590 metros. Na segunda bateria, já está informado que ele percorreu 5.600 metros. Para eu saber a média do atleta B, o que eu faço? Somo os 2 valores, pego o resultado, divido por 2. Então, em média, o atleta B percorreu 5.595 metros. E o atleta C, mesmo trabalho, né? Na primeira bateria, 5,7 quilômetros, para transformar em metro, multiplico por 1.000.
Então, o atleta C, na primeira bateria, percorreu 5.700 metros. Na segunda bateria, ele percorreu 5.699 metros. Para eu saber a média dele nas duas baterias, eu somo os dois valores, 11.399, e divido por 2. Então, ele percorreu, em média, 5.699,5 metros. Então, quem foi o atleta vencedor e quem percorreu a média maior? Então, nós temos aqui que o atleta A, ele percorreu a 5.705, né? Quer dizer, o maior é o que percorreu mais. Os outros dois atletas percorreram uma distância menor que a dele. Na letra E, ao final de uma bateria, o atleta B passou mal e foi atendido pelo médico. Depois dos exames clínicos, o médico receitou um antibiótico de 875 miligramas por comprimido, 2 vezes ao dia, num período de uma semana. Quantas gramas de antibiótico o atleta B vai consumir até o fim do tratamento? Olha só, galera. Ele tem que tomar um antibiótico, 875 miligramas, 2 vezes ao dia, então multiplico por 2 durante uma semana, multiplico por 7. Então, dá 12.250 miligramas em uma semana. Como a pergunta dele, se vocês observarem, ele quer a resposta em gramas, o que eu preciso de fazer? Dividir o resultado por 1.000, porque eu tenho 12.250 miligramas e ele quer aqui, quantas gramas de antibiótico o atleta B vai consumir até o final do tratamento. Ele quer a resposta em gramas, então eu divido por 10, divido por 10, divido por 10 na escala para transformar em grama, ou divido por 1.000 de uma vez só. Então dá 12,25 gramas em uma semana. Então nós vamos, né, a resposta, o atleta B irá consumir 12,25 gramas de antibiótico até o final do tratamento. Então é isso e até o próximo vídeo.